Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a todos que conosco nesta noite rendem graças ao Senhor pelo 102º aniversário da primeira Igreja Batista em Divinópolis. Louvado seja o nome do Senhor que sustenta a sua igreja. Nessa noite, meus irmãos, o nosso convidado para proclamar a mensagem do Evangelho é o pastor Natan Amorim, que está acompanhado da sua esposa e da cunhada, Lara e Isabel. Fiquem em pé, por favor, irmãs. As nossas irmãs em Cristo que estão conosco, sejam muito bem-vindas também. Pastor Natan, desde o mês de março, assumiu a 4ª Igreja Batista em Divinópolis, igreja filha da nossa igreja. Ele foi convidado enquanto trabalhava junto à 3ª Igreja Batista em Macaé e aceitou o nosso convite. Então é mais um reforço para esse time de servos do Senhor que tem trabalhado em prol da expansão do reino de Deus aqui nesta cidade e nesta região. Pastor Natan, seja bem-vindo. Deus te use na pregação da palavra. Meus irmãos, boa noite. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que privilégio conhecê-los. Parabéns por mais um ano de vida. Que momento festivo, celebrativo, um momento de festa, de alegria. O povo de Deus se reúne mais uma vez. Não para olharmos para nós, não para glorificarmos a nós, não para glorificarmos nossa força, nossa condição social, nossa capacidade de comunhão, mas para glorificar o nome precioso do nosso Deus. Meu coração se enche de alegria pela vida dos irmãos e por essa oportunidade de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu agradeço o convite do pastor Tarcísio, sei o quanto é uma grande responsabilidade estar neste púlpito, onde é lugar de pregarmos a santa e preciosa palavra de Deus. Não de pregarmos achismos, ideologias, ou o que pensamos, ou o que eu acho que é melhor, mas sim pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço que os irmãos orem por mim, pela minha vida. É um grande desafio. Estava pastoreando em Macaé, no Rio de Janeiro, e Deus me convocou eu e minha esposa, para servirmos a Deus e servirmos a cidade de Divinópolis, com muito temor, com muita responsabilidade. Então lembre de nós nas suas orações. Também lembre de sua liderança, dos seus pastores. Vocês têm grandes homens de Deus aqui, homens fiéis, que pregam a palavra de Deus, que vivem fielmente, que realmente vivem o que pregam e pregam o que vivem. Tanto o pastor Tarcísio, pastor Petrônio, ministro Rogério e o Igor, que em breve será consagrado mediante imposição de mãos dos presbíteros, dos pastores, será consagrado ao pastoreio. Orem por eles, lembrem deles nas suas orações. Mas, meus irmãos, quero compartilhar a palavra do Senhor nessa noite, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 24 ao 27. Mateus 7, versículos 24 a 27. Falaremos hoje sobre o tema uma igreja firmada em Cristo, uma igreja inabalável. Uma igreja firmada em Cristo, uma igreja inabalável. Eu lerei, os irmãos acompanhem comigo. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado
a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua Palavra. Privilégio enorme podemos ler juntos em comunidade, e essa palavra será exposta nessa noite com muito temor, com muito tremor do Senhor e da Sua Palavra, Pai. Abra os nossos corações, que haja corações aqui desejosos de ouvir, receber e praticar a Tua Palavra, pois é o nosso bem mais precioso, pois é o nosso livro, o nosso manual de fé e de prática, que nos leva ao Teu Filho, que nos mostra o caminho de redenção que o Senhor propôs para nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Na manhã de sexta-feira, 12 de abril de 2019, numa comunidade no Rio de Janeiro, capital, região conhecida como Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, 2 prédios desabaram, deixando 24 mortos e mais de 13 feridos. Os bombeiros, ao chegar ao local, em meio aos escombros, em meio a pessoas chorando, em meio a pessoas se desesperando, e posteriormente o laudo e a perícia técnica indicaram que o fator para esses edifícios que foram desabados foi problemas de segurança e estruturação. A comunidade da Muzema é uma área dominada por milicianos. E esses milicianos estavam invadindo propriedades onde eram protegidos ambientalmente e ali construindo prédios, casas, construções e alugando para moradores, sem projeto, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma consulta a um profissional específico. Tragédias como essa me faz ou nos fazem lembrar que edifícios, construções mas construídas tendem a desabar, tendem a ruir, tendem a ser destruídos. Os engenheiros e técnicos olharam para a situação, estudaram e disseram que 4 situações fizeram estes prédios desabarem. Primeiro, erros na concepção e detalhamento do projeto estrutural. Não houve projeto muito simples, sem consulta, sem seguir as normas. Segundo, falhas na execução da obra. Uma obra mal feita, feita de qualquer jeito, com profissionais de baixo custo e sem nenhuma preocupação. Terceiro, fundações inadequadas e uma falta de estudo do solo. Não se estudou o solo, não se buscou olhar ao redor o tipo de terreno, onde aqueles prédios seriam construídos. E quarto e último, falta de manutenção.
falta de manutenção. Construções que não são edificadas corretamente tendem a desabar. E Jesus utiliza justamente a ilustração de uma construção para dizer o perigo que é viver uma vida que não está firmada nele. Uma vida que não está firmada em Jesus. Essa vida tende a desabar. E talvez você nessa noite não tenha a sua vida firmada em Jesus. E eu te encorajo, e eu te desafio a firmar a sua vida em Cristo Jesus. Pois Ele é o que temos de precioso. Ele é o que temos de mais especial. Ele é o motivo de estarmos aqui. O nosso Senhor Jesus está no final do famoso Sermão do Monte. Cristo é o mestre por excelência. E durante o seu ministério, Ele pregou o Evangelho do Reino, Ele curou doentes, mas Ele também ensinou. E Ele estava no momento de ensino, ao mesmo tempo que Ele pregava o Evangelho, ao mesmo tempo Ele ensinava, e Ele está ensinando a multidão. E caminhando para o final do seu ensino, cada rabino tinha a sua interpretação da lei e o seu colegiado, os seus discípulos. E Jesus também era o rabino perfeito, o grande mestre, e ele estava dando a sua interpretação da lei. Jesus disse que ele veio cumprir a lei, e ele estava ensinando o povo. Se olharmos para o primeiro versículo do capítulo 7, nós vemos que ele começa a falar sobre o juízo. A própria seção do capítulo 7, ele finaliza com o tema juízo, ou seja, o juízo que cairá sobre aqueles que não estão firmados no próprio Jesus. Dos versículos 1 até o 5, ele fala sobre a hipocrisia no julgar. Não julgueis para não serem julgados. Ou seja, as pessoas julgavam umas às outras, mas não cuidavam das suas ações. Não cuidavam de si, não cuidavam da sua vida espiritual. Mas simplesmente apontavam o erro das outras pessoas. Mas não tinham a capacidade, a coragem, a humildade, a honestidade de analisarem a si próprias. Hipocrisia no julgar. Mas também Jesus fala sobre o julgamento das motivações na prática da oração. Ou seja, pessoas que não tinham a motivação correta, oravam com uma motivação totalmente fora daquilo que era o plano e a vontade de Deus. Simplesmente olhavam para si, simplesmente buscavam ou pediam algo para si, mas não priorizavam a vontade de Deus. Versículo 11, Jesus, o nosso Senhor Jesus nos diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Versículo 12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Julgamento das motivações erradas na prática da oração. Mas o julgamento também do falso caminho. Jesus utiliza a história, utiliza a figura da porta. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, ou seja, o juízo
de Deus, o juízo eterno, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus chama o seu povo: olha, entrem pela porta estreita. 2 caminhos, 2 estradas, 2 escolhas. Mas ele também julga os falsos profetas. Acautelai-vos, versículo 15, dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus diz que pelos frutos destes falsos mestres, destes falsos profetas, a igreja, você, eu, nós aqui, nós poderíamos e podemos conhecer realmente quais as intenções destes homens perversos. E aqui eu faço um parêntese. Há muitas pessoas, há muitos cristãos caindo no engodo, na enganação dos falsos mestres. Falsos ensinos, um falso evangelho sendo pregado e pessoas acreditando, sendo enganados. Então, logo depois dessas 2 ilustrações, os 2 caminhos e as 2 árvores, os falsos profetas, né? As 2 árvores, a árvore boa e a árvore má, que o Senhor Jesus compara os falsos profetas. Ele utiliza a linguagem de 2 homens, 2 realidades: o homem prudente e o homem insensato. O prudente constrói a sua casa, constrói o seu edifício na rocha, mas o insensato constrói o seu edifício sobre a areia. E se você estuda a geografia do local, a geografia da Palestina, você vai entender que para construir uma casa, naquela época e naquela região, é preciso muito planejamento. É preciso planejar, é preciso pensar com antecipação. Por quê? Porque há muitos terrenos que no verão parecem muito agradáveis, são lugares belos. Na sua aparência são bem localizados, mas que no inverno se convertem em esmagadoras correntes de águas. Então, quando um palestino, quando um judeu tinha que procurar um lugar, ela poderia olhar para esse terreno e dizer: é perfeito sobre a areia, sobre um lugar arenoso. É perfeito, aqui eu tenho sombra, aqui bate o vento, aqui a minha casa vai ser fresca, vai ser arejada, vai ser muito bom. Mas que, de repente, a sua casa poderia virar um grande rio, ou uma grande correnteza de um rio sazonal. E Jesus conhecia muito bem essa geografia do lugar e intencionalmente utiliza essa figura para nos dizer que somente a casa cujos alicerces são firmes podem suportar os embates da tormenta. Meus irmãos, somente uma igreja cujo o fundamento é firme pode suportar as provas.
Somente uma igreja que é construída, que é edificada com firmeza, em algo firme, em algo sólido, essa igreja consegue ser inabalável. E muitas são as coisas hoje que podem abalar o povo de Deus. Muitas são as lutas. Na verdade, vivemos em lutas constantes. Lutas espirituais, sim. Luta com o secularismo, com um povo que experimentou o cristianismo, mas rejeitou o Deus do cristianismo. E vive uma vida secular, ou seja, uma vida em que Deus não faz sentido, em que Deus não precisa ser adorado, que Deus não precisa ser considerado. E nós convivemos todos os dias com isso. Nós convivemos com pessoas encharcadas com a ideologia secular, em que Deus não é importante, em que Deus não é o fundamento, em que Deus não é o Criador, em que Deus não merece louvor, em que Deus não merece consideração. E muitas vezes, cristãos e cristãs são influenciados culturalmente. Quantos jovens entram nas faculdades e têm a sua fé abalada pelas ideologias, ou por não saber interagir culturalmente, e não saber defender a sua fé perante o mundo secular. São os nossos desafios. São os desafios para um irmão, Igor, de lidar com toda essa pressão dos nossos jovens. Filmes, séries, que têm o intuito de sutilmente levar-nos e colocarmos uma agenda específica nos nossos lares, nas nossas mentes. E nós vamos cedendo e cedendo e cedendo, por não saber interagir e não saber confrontar aonde precisa ser confrontado. São os desafios da PIB de Divinópolis aqui, são os seus desafios, são os nossos desafios. Coisas que vão nos abalando, coisas que vão minando, talvez minando a sua fé. Mas nós precisamos ser uma igreja inabalável. Mas qual o segredo? Qual o segredo para ser uma igreja inabalável? Segundo o texto em que lemos, o próprio Jesus. O segredo é o próprio Jesus. Nós podemos considerar, na ilustração dada pelo nosso Senhor Jesus, como estes homens participando da mesma comunidade. Ou seja, nós podemos dizer que eles eram da mesma igreja, porque eles ouviam a palavra de Jesus. Os dois ouviam, pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, no verso 24, e no verso 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. Eles eram da mesma igreja, mas somente um praticava a palavra de Jesus, ouvia e praticava. Os dois construtores tinham acesso, tinham contato com a mesma mensagem, com a mesma palavra. Qual é essa mensagem? Jesus Cristo é a rocha eterna. Jesus Cristo é a nossa rocha eterna. Deuteronômio, capítulo 32, no versículo 4, nos diz: Ele é a nossa rocha, as suas obras são todas perfeitas, e seus caminhos todos justos. Deus é fiel,
e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Salmo de número 62, no verso 6, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Isaías, capítulo 26, versículo 4, a palavra do Senhor nos diz: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 4, vai nos dizer: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Cristo, a nossa rocha. Jesus, meus irmãos, é o fundamento para a edificação da igreja, porque Ele tomou o nosso lugar e obedeceu a Deus perfeitamente. Deus viveu em nosso lugar. A mensagem do Evangelho é essa: que todos nós estávamos condenados, estávamos debaixo da ira de Deus, condenados a sofrer eternamente por nossos pecados, por nossos delitos, porque a nossa ofensa foi grave, e um Deus eterno concede uma punição eterna, derrama a sua ira eterna. Mas o próprio Deus, mediante a sua eterna, bondosa, misericordiosa graça, escolhe morrer em nosso lugar, escolhe morrer no seu lugar. Mas não só morrer, viver, cumprir tudo aquilo que em Adão ele não conseguiu. Jesus viveu cumprindo a lei, sendo obediente a Deus, obediente até a morte de cruz, em nosso lugar. Porque em Adão merecemos a condenação, porque nós pecamos em Adão, mas em Jesus também nós temos salvação. Mediante um homem, o pecado entra no mundo, e a raça humana cai em Adão. Mas em Jesus, nós temos a vida eterna. É Ele o nosso fundamento. Ele toma o nosso lugar. E por isso nos possibilita uma nova vida, novas relações, um novo jeito de ser família, um novo jeito de ser pai, um novo jeito de ser mãe, um novo jeito de ser igreja, um novo jeito de ser um patrão, um novo jeito de ser um funcionário. Em Jesus nós temos uma nova vida. Por quê? Porque nós ouvimos a palavra de Jesus e nós praticamos a palavra de Jesus. Mas não só ouvir as palavras de Jesus, a expressão no grego aqui é muito interessante, porque Jesus aqui não quer dizer simplesmente ouvir a palavra mas ouvir de Jesus a palavra.
E há muitas pessoas que ouvem a palavra de Jesus, mas não ouvem de Jesus a palavra. Porque ouvir de Jesus as palavras de vida eterna, isso é o testemunho interno do Espírito Santo. Isso é a obra do Espírito Santo no nosso coração. Num coração que se entregou a Jesus. Num coração regenerado. Num coração que foi transformado por Deus. A.W. Tozer, ele diz: nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Nunca ouça um homem que não ouve a Deus. A palavra vem de Jesus. Porque a obediência também vem de Jesus. Dietrich Bonhoeffer, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que só crê quem obedece, e só obedece quem crê. E isso não tem ordem. Ou seja, o que vem primeiro, a obediência, ou a crença, ou a fé. Ele diz que não há. Porque nós obedecemos quando cremos. Cremos quando obedecemos. Nós só seremos igreja inabalável se nós olharmos para o sacrifício de Cristo Jesus e recebemos a Jesus no nosso coração. Quando entendemos que o Evangelho é precioso e nos edifica, e nos confronta, e nos impele a uma vida que agrade ao nosso Mestre. Porque Ele é a nossa rocha, mas ao mesmo tempo Ele é o próprio construtor prudente, que obedece a Deus, que ouve ao Pai, que cumpre a vontade do Pai, que constrói uma vida humilde, servil e obediente ao próprio Pai, em meu lugar, em seu lugar. Por isso nós podemos ser igreja inabalável. Talvez você pense, eu posso ser uma igreja inabalável porque a minha igreja tem muitos recursos. Nós temos um belíssimo templo, nós temos um grande patrimônio, nós temos uma boa equipe pastoral, nós temos muitos músicos abençoados, talentosos, nós temos uma equipe de mídia, nós temos uma equipe na recepção, ou seja, as pessoas de casa conseguem assistir ou prestar o culto das suas casas. Por isso nós somos igreja inabalável, meus irmãos. Nada disso nos faz ser igreja inabalável. Porque o que nos faz sermos uma igreja que não é abalada pelas lutas, não é abalada pelas tormentas, pelas tempestades, pelas enxurradas da vida, é Cristo Jesus, Filho de Deus, Salvador da humanidade. O construtor insensato, ele não investiu no seu alicerce, não porque ele queria economizar, ou porque ele queria dar simplesmente um jeito melhor para a sua construção. Não, é porque ele era incrédulo, porque ele não acreditava em Deus. A própria palavra para insensato, moros, significa incredulidade, impiedade. Ou seja, o construtor insensato é um construtor incrédulo. Não crê na palavra de Deus, não crê no Senhor Jesus Cristo. E mesmo tendo a sua casa bonita, de bela aparência, nos tempos de bonança, quando vêm as tempestades, não consegue resistir à sua força.
Talvez nós olhamos para a igreja ideal, e talvez mentalizamos uma igreja ideal, e talvez nós olhamos para templos de outras igrejas ou na internet, e nós temos o sentimento de que a grama do vizinho é mais verde. Porque são tempos de bonança. E casas são construídas na areia em tempos de bonança. Mas no tempo da adversidade, o ensino é destruído. Vidas caem. Há muitas pessoas construindo grandes e luxuosos castelos. Castelos de autoconfiança, castelos de grandes contas bancárias, castelos de grandes expectativas no seu diploma, na sua classe social, no seu trabalho, no seu pai, que vai conseguir um bom emprego para você. Há muitas pessoas construindo castelos. Há muitas pessoas construindo castelos da beleza, de uma busca hedonista pela uma beleza perfeita. Há muitos construindo castelos em ideologias políticas, mas esses castelos estão sendo construídos em terreno arenoso. Que quando as dificuldades vêm e você olha para si e você não encontra a fé em Cristo, os castelos caem. Porque no mundo à nossa volta e nos abalos que temos enfrentado, podemos prevalecer e resistir, mediante a nossa fé, mediante a depositarmos a nossa confiança em Cristo Jesus. O mundo à nossa volta acha que o Evangelho é irrelevante para a sociedade, que a mensagem pregada à igreja, ou a mensagem que a igreja leva, é uma mensagem ultrapassada, é uma mensagem que já passou. Mas ao contrário disso, o Evangelho de Jesus atinge todas as áreas da vida humana, não só a espiritual, mas atinge o ser humano por completo. Porque quando os pastores, quando os mestres, quando os professores ensinam, expõem a palavra e dizem a você, jovem e adolescente, que você deve viver uma vida santa, em um namoro santo, ou que você deve se preservar para o seu marido, para a sua esposa, isso não é só no espiritual, na sua alma, mas isso também é questão de saúde pública. Porque quantas meninas, moças de 12 anos, 13 anos, 14 anos, 16 anos, grávidas e abandonadas. Quantas crianças abandonadas, pois pais jovens e adolescentes não sabem e não têm maturidade para cuidar. Em Macaé nós temos 3 favelas e fazíamos trabalhos nessas favelas. E o que eu mais vi foram meninas de 12 anos grávidas. E conversando com muitas, entrevistando, buscando saber as suas necessidades, foram expulsas de casa,
Seus namorados as abandonaram. Será que o Evangelho realmente só lida com a alma? Será que o Evangelho é tão irrelevante para a sociedade? Quando dizemos que a ética de Jesus é uma ética da generosidade, é uma ética de um trabalho honesto, será que isso realmente é somente no espiritual? Ou atinge diretamente ou indiretamente a nossa economia local? Como você tem sido um funcionário? Como você tem sido um patrão honesto, que compartilha o Evangelho, que não busca no seu empreendimento financeiro simplesmente o ganhar para si, mas tem uma concepção de que você é empregador, que você sustenta famílias e que você pode abençoar muitas pessoas. O Evangelho de Jesus é contracultural. Ele entra e imerge em todas as relações humanas, em todas as áreas da nossa vida. É o Evangelho de Jesus, é o que o Senhor Jesus fez por nós, para que possamos ser inabaláveis diante de um mundo cada vez mais hostil à verdade do Evangelho. Meu irmão, não deposite a sua confiança no quanto você é eloquente, no quanto você é bom, no quanto você é intelectual, ou na influência que você tem no seu cargo público. Deposite a sua fé em Cristo Jesus. Porque uma igreja inabalável recebe do próprio Jesus a sua justiça, imputada a nós. Justiça e obediência. A própria justiça de Cristo e a própria obediência de Cristo, imputada a nós, derramada a nós, para que possamos ser obedientes às palavras do Mestre e viver firme no próprio Deus. Mateus 16, 18. Jesus diz para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, o próprio Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edifique a sua vida na rocha que é Cristo Jesus. Edifique a sua família na rocha que é Cristo Jesus. Fique de pé do seu lugar, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e é eficaz, que nos edifica, que nos confronta, que nos alenta, que nos encoraja, que nos diz a verdade de quem nós somos e quem Tu és. Pecadores, indignos da Tua graça, e o Senhor, um Deus bondoso, misericordioso, que se entrega por nós. E também nos diz quem nós somos no Teu Filho. Pessoas salvas, remidas pelo sangue do Cordeiro. Essa é uma igreja inabalável. Uma igreja que tem o fundamento no próprio Deus, no Senhor,
Pai, nós somos falhos, sim. Quantas falhas, quantos pecados, Pai. Todos os dias falhamos. Porque ainda estamos diante da presença do pecado. Mas, Pai, nós te damos graça, porque o Teu Filho Jesus veio à terra, viveu em nosso lugar, morreu em nosso lugar, mas ressurgiu para nos possibilitar a vida eterna. Mas vida que começa hoje, vida no Senhor, uma vida pautada em obediência ao Senhor e à Tua palavra, uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida de misericórdia, uma vida de generosidade. 102 anos, Pai, desta linda e preciosa igreja. Ovelhas do Senhor Jesus, que estão aqui, firmes, diante das tormentas da vida. 102 anos de muito choro, de muito joelho no chão, mas também 102 anos de muitas alegrias, de vidas sendo transformadas, de crianças sendo apresentadas, de batismos sendo feitos, do Teu Evangelho sendo proclamado. E talvez muitos perguntam, 102 anos, o que há mais a fazer? Mas o Senhor todos os dias, mediante a Tua palavra, nos diz que sempre há muito a fazer. Porque o Senhor se entregou por nós. E nada mais lógico e óbvio, como criação do Senhor e como filhos, adotados mediante o Filho, entregarmos nossas vidas, nossos sonhos, nossos planos, as nossas construções ao Senhor. Pai, te peço que se há alguém aqui que entrou sem ter a sua vida firmada no Teu Filho, sem se arrepender dos seus pecados, sem crer no Teu precioso sacrifício, que mediante a Tua palavra pregada e exposta, que o Senhor chame eficazmente essa vida à salvação, ao Senhor. Que ela possa ter um encontro contigo. Que ela possa ter um encontro com o Senhor Jesus. Pai, eu te peço por esta igreja, pela liderança dessa igreja, pelos pastores dessa igreja, que conduzem o Teu rebanho com muito temor, muita responsabilidade, e principalmente, fidelidade à Tua palavra. Que dê muitos anos de vida a essa igreja. Que ela possa continuar testemunhando, pregando o Teu Evangelho, até que o Senhor venha nos buscar. Buscar a Tua igreja, consumar o Teu reino. Porque na verdade é isso que nascemos para fazer, glorificar ao Teu santo nome. Nos ajude e nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Os irmãos permaneçam em pé, porque nós vamos cantar a nossa gratidão ao Senhor, enquanto também como igreja agradecemos ao pastor Natan e nos comprometemos em orar continuamente por ele e sua família
e pela quarta igreja. Pastor Natan, conte sempre conosco, nós estamos aqui para servir ao irmão e a nossa igreja com a irmã, a quarta igreja. Deus te abençoe, meu irmão, muito obrigado. Como agradecer a Jesus? É o hino que cantaremos